Olá, meus alunos do oitavo ano, tudo bem? Estão lavando as mãos, estão cuidando direitinho, estão ficando dentro de casa? Vamos cuidar para esse vírus, esse coronavírus passar rapidinho e voltar tudo ao normal. Então vamos lá. Hoje nós vamos ver sobre o capítulo 3 e hoje nós vamos trabalhar da página 41 até a página 48. Então o título do capítulo é Deslocamentos Populacionais na América e África. Lembra que a gente está dando ênfase às pessoas que moram no continente americano e no continente africano? Então, tem alguns pontos aqui que eu gostaria que a gente revisasse. Vamos lembrar o que é migração? Migração é o movimento que a população faz. Pode ser interna ou externa. Migração interna, quando a pessoa desloca dentro do seu território, do seu país, sem sair fronteira para outro país. Sem sair de fronteira para fronteira internacional. Por exemplo, eu moro aqui em Igarapé, eu vou mudar lá para o Amapá, eu estou fazendo uma migração interna. Agora eu estou aqui em Igarapé, eu mudei ali para São Joaquim de Brito, é uma migração interna, não saí do território brasileiro. Agora, migração externa, eu sou moradora aqui de Igarapé, eu vou mudar lá para o Canadá, então eu estou fazendo uma migração externa, eu estou movimentando de um país para outro país. Lembra a diferença das duas letrinhas aqui? Imigrante e migrante. Imigrante é quando você chega no país de destino. É migrante quando você sai do seu país. Eu vou para a Grécia. Quando eu saio aqui do Brasil, eu sou imigrante brasileira. Quando eu chego no meu destino, eu sou imigrante. A imigrante brasileira. Se bem que com essa questão de coronavírus, né, ninguém está querendo sair do seu país, não. Ficar dentro de casa está sendo melhor. Bom, existem vários motivos que vão interferir na migração. Primeiro motivo que a gente vai falar é a questão religiosa. A pessoa pode ser um perseguido religioso, pode ser uma questão política, pode ser uma questão social e econômica, né? Socioeconômica, a pessoa quer buscar melhores condições de vida, né? Pode ser também uma questão natural. Vou dar um exemplo dessa questão natural. Vamos ao mapa aqui para vocês entenderem direitinho. Então, vamos lá. Dentro do território brasileiro, as pessoas que moram nessa região do Brasil aqui, ó, no sertão brasileiro, que é onde tem o clima semiárido, eles sempre fazem um movimento que é uma migração temporária. Eles vêm para outros lugares, porque aqui está na seca, para poder ganhar dinheiro, para poder sobreviver, tá certo? Então é uma questão natural. Ou, por exemplo, teve um grande terremoto aqui no Haiti. Os haitianos saíram daqui, migraram para outros lugares. Muitos haitianos vieram para o Brasil. Eles fizeram uma migração externa por fenômenos naturais. Natural quer dizer, o homem não interferiu. Mas trocando em miúdos e aproveitando que a gente está aqui no mapa, quando os americanos se deslocam, o local de preferência, o que mais atrai, aqui, Estados Unidos. Um outro país também que atrai os outros, né, os americanos, é o Canadá. Que americano, gente, todos nós somos. Lembra que eu já falei isso com vocês? Então, eu não posso falar o americano e me referir só ao estadunidense. Então, eu tenho que falar ou estadunidense, ou haitiano, o mexicano, o brasileiro, certo? Que todo mundo que mora aqui na América é americano. Então, quando nós falamos de migração externa para os Estados Unidos ou para o Canadá, eles saem daqui do Brasil na esperança de melhores condições de vida. E a gente está sabendo que o presidente dos Estados Unidos, ele não está agradando de latino-americano, né? Tanto é que ele construiu aqui, entre a fronteira do México com os Estados Unidos, está em construção, uma grande barreira, né? Uma cerca, poderíamos falar, um muro. Bom, além desse local aqui que eles desejam ir, né? Todas as pessoas do continente americano, ainda tem um outro local que atrai muitos americanos, que é exatamente o continente europeu. Principalmente os países que têm melhores condições de vida. O Reino Unido, a Inglaterra, sobretudo, a França,
a Alemanha, né, a Itália. Então, aqui também é um grande atrativo para os americanos locais. Agora, em consonância aqui, os africanos. Nós sabemos que a África, essa parte da África, aqui o norte da África, é também chamada de África Branca. E onde nós temos aqui um clima mais ameno. Nessa área aqui, ao sul da África Branca, ao sul da Argélia, da Líbia, do Egito, né, e aqui de Marrocos, nós vamos ter o maior deserto do planeta, que é o deserto do Saara. E tudo que está ao sul do deserto do Saara, nós chamamos de África subsaariana. Então, os africanos que moram em países onde as condições de vida são piores, eles vão migrar aqui para a Europa. Então, é muito comum a gente ouvir falar, teve uma guerrilha lá no Sudão, quando o Sudão foi dividido em Sudão e Sudão do Sul. Está tendo um conflito civil aqui na Etiópia, os etíopes vão para a Europa. E uma das coisas que eles fazem, eles atravessam essa região aqui, que é o Mar Mediterrâneo. É muito comum a gente ouvir falar assim, olha, um barco naufragou aqui no Mediterrâneo, estava cheio de africanos, ou um barco estava à deriva e foi salvo pela marinha da Itália. Então, a porta de entrada dos africanos aqui para a Europa é Lampedusa, que é uma ilha que está aqui na Itália, e exatamente aqui o sul da Itália e a Grécia. São os dois locais que eles mais entram para vir aqui para a Europa. Gente, não é fácil a vida de imigrante, né? A pessoa desloca, vai para um país onde as condições de vida são totalmente diferentes, religião diferente, idioma diferente, né? A pessoa vai na expectativa de ter melhores condições de vida e, no entanto, ele é pego de surpresa. Talvez, se ele ficasse no seu país, ele teria mais êxito, teria mais, vivendo ali, às vezes com menos, mas ele teria mais facilidade em sobreviver. Nós sabemos que tem aquela população que vive abaixo da linha da pobreza. O que é viver abaixo da linha da pobreza? É viver com menos de $1 por dia. Suponhamos que o dólar hoje esteja a R$4. Você consegue viver com R$4 o dia inteiro? Colocando em conta a água da descarga, a água do banho, o sabão, a água que cozinhou, seu alimento, lanche de manhã, almoço, lanche da tarde, jantar. Você acha que R$4 daria para isso? Então, são pessoas paupérrimas que vivem abaixo da linha da pobreza. Então, talvez o motivo econômico seria o mais viável. Um exemplo que a gente pode falar aqui dos americanos, né, que acontece aqui com os americanos, é o exemplo atual. O que estava acontecendo na Venezuela? O governo, né, o Nicolás Maduro na Venezuela, ele se tornou um ditador. Os venezuelanos não suportaram a ditadura e muitos deles vieram, principalmente para o Brasil. Vamos voltar lá no mapa para vocês poderem verificar com mais atenção? Então está aqui o Brasil, a Venezuela está aqui. Então eles romperam a fronteira aqui do Brasil com a Venezuela e foram, né, aqui para essa região aqui de Roraima, nessa região aqui, Roraima aqui, e vieram muitos para a região norte. Então tem uma cidadezinha aqui em Roraima chamada Pacaraima, que ela ficou sublotada. Por isso que o governo brasileiro pediu ajuda, né, à ONU, e eles ajudaram, levando esses imigrantes para outras áreas, para outros locais e para outros estados do território brasileiro. Então, gente, nós não podemos fechar a porta. Um dia a gente pode precisar também de uma ajuda dessa. Bom, o destino principal dos africanos, como eu falei ali no mapa, Europa, por onde eles vão ter de vencer o mar Mediterrâneo, e muitas das vezes o coiote é aquela pessoa que vai prometer mundos e fundos para ele fazer uma migração. E na hora H, ele deixa eles à deriva lá no mar Mediterrâneo. Em botes que talvez caberia aí 80 pessoas, tem lá 200. Então, é uma coisa muito incerta e insegura. Eu não sei se vocês lembram que eu comentei com vocês, que muitas crianças, os pais vão, muitas crianças quando afundam, elas chegam, é lógico que mortas, né? O mar vai jogá-las para a praia e que elas causam comoção. Então, houve uma imagem que correu o mundo afora de um militar italiano
que pegou uma criança morta, uma criança de 2 anos. Então nós temos que nos colocar no lugar deles. Ninguém vai embora para outro lugar à toa, não. Tem motivo, igual eu já falei com vocês, uma perseguição religiosa, ou motivos étnicos, ou socioeconômico, né? Ou questão natural, igual aconteceu com os haitianos. E eles preferem ir para a Europa ou para o Oriente Médio. Oriente Médio, por causa da riqueza que tem lá do petróleo. Então, é um atrativo para eles trabalharem lá, principalmente na construção civil, né? Nos Emirados Árabes, eles construíram, você sabe, o hotel mais chique que tem no mundo, e com mão de obra de africanos. Gente, não é na época da escravidão, não. É com salário e tudo direitinho. Agora, os americanos, como eu disse para vocês, os locais que mais atraem os americanos, de um modo geral, a migrarem, primeiro lugar, a potência mundial, Estados Unidos, Canadá e os países do continente europeu. Só que eles não vão para país da Europa que tem condições igual ao país que ele está, não. Eles vão para os países onde as condições de vida são melhores. Bom, então eu gostaria de pedir para vocês que vocês fizessem para mim a atividade da página 43, não é muito, tá, gente? 3 questões que vocês vão responder para mim, por favor. E a atividade da página 53, a atividade 1 e 2, correto? Só a 1 e a 2 organize as ideias. E a atividade 1 e 2 da hora de estudo também lá na página 53. E no nosso próximo encontro, nós vamos ver se eu consigo fazer uma videoaula pelo Skype. Estou aprendendo ainda, que você sabe que eu sou analfabeta tecnológica. Eu dependo de uma pessoa para me ajudar. Meus filhos, eles também têm as atividades, as funções deles. E essas atividades, a hora que vocês terminarem de fazer, vocês podem enviar pelo WhatsApp para mim, tá? A foto das atividades, que eu vou ter o maior prazer em corrigir. E se precisar da minha ajuda, pode contar, né? Como nós fizemos na atividade anterior. Beijos, até semana que vem.